Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Graça e paz aos irmãos. Meus amados, vamos falar sobre o catolicismo, né? Como a gente prometeu aos irmãos no grupo de apologética. E hoje a gente vai falar, dar uma introdução geral, tá bom? Uma análise sobre os desvios, tá bom? A gente vai dar aí uma introdução sobre o que levou alguns fatos, né? Ao longo do tempo, que levou ao afastamento, né? O que marcaram, né? Como nos mostra em um longo prazo o desvio, o afastamento da Igreja Católica dos fundamentos bíblicos da Igreja Apostólica, né? Da Igreja de Atos dos Apóstolos, da Igreja Primitiva. Por que a gente está começando falando, dando esse resumo geral sobre o assunto, né? O primeiro é que quando a gente questiona, né, quando você é muito questionado sobre a questão da igreja, né, da igreja católica, se é a primeira igreja, né, que ela é mais antiga, que ela tem, né, e é isso, dá credibilidade como ela seja a igreja única e verdadeira como ela se intitula, porém fica claro nas escrituras, né, que o que faz a igreja ser uma igreja bíblica, o que faz da igreja os seus fundamentos voltados para que a gente possa seguir, não é, né, de onde ela veio nesse sentido, né, e quem é mais antigo ou menos antigo, mas é aquela que se volta, né, na ideia da reforma protestante, que se volta aos ensinamentos doutrinários dos apóstolos. Então a igreja mais bíblica, né, podemos dizer assim, a igreja bíblica, ela é aquela que ela se volta como seu artigo de fé, aquilo que está escrito, aquilo que era a doutrina dos apóstolos, chamada a base, né, como diz Paulo, os apóstolos fizeram o fundamento da igreja, né, a base, e cada um construi em cima dela, mas veja cada um como isso constrói. Então, o Paulo mesmo que teve as 13 cartas, né, do Novo Testamento, e os outros apóstolos, então, a expressão que a gente usa é paulatinamente, né, ou seja, uma doutrina paulatina, né, uma doutrina de acordo com os ensinamentos de Paulo, mas também os ensinamentos dos outros apóstolos, né, nesse sentido. Então, a igreja, ela deve ser analisada, né, o quanto que ela está próxima, o quanto que ela se afastou da ideia dos apóstolos, da ideia doutrinária dos apóstolos, né? Então a gente vai mostrar fatos revelantes na história que marcaram o afastamento da Igreja Católica da Bíblia Sagrada, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer hoje, aí como uma aula introdutória para a gente trabalhar assunto relevante por assunto, tá bom? Bem, dentro dos fatos e as datas que a gente vai dando, a gente vai dar devagar para os irmãos querendo voltar ao áudio, notar. Se algum assunto desse que a gente falar, certo? O irmão quiser que se trabalhe ele depois, né? Com mais profundidade, gerar curiosidade, os irmãos nos mandam aí no particular, que aí a gente, terminando essa série que a gente vai fazer, a gente se volta a pesquisar sobre eles, tá bom? Então a igreja de Roma, né, a igreja católica, né, a igreja romana, ela tem a sua base
né, alguma das bases dela, que ela é a igreja mais antiga, e que a igreja de Roma, né, é a igreja mãe, como dizemos assim, né? Bem, o meu conselho é que os irmãos, durante esses estudos, procurem ler a carta aos Romanos, né? A carta de Paulo aos Romanos, da igreja de Roma, que a gente pode se assemelhar muito, né? Entender muito a isso que eu estou falando, né? O quanto você lê a carta aos Romanos, o ensinamento de Paulo para a igreja de Roma, e comparar ela com o que a igreja católica ensina hoje, quanto isso está distante daquilo que foi ensinado pelos apóstolos, né? E vale interessante falar isso para os irmãos, né, os que não sabem, que a carta aos Romanos, né, a doutrinária, foi escrita por Paulo e não por Pedro, que é considerado o Papa pela Igreja Católica, o primeiro Papa, né, que é um assunto que a gente vai tratar depois, tá bom? Então, assim, a igreja de Roma, né, a carta de Paulo aos Romanos mesmo, que a gente lê, nós vamos ver, por exemplo, Paulo elogiando a igreja pelo seu testemunho da fé, né? A igreja de Roma, ela não começou, a igreja de Roma, a igreja fundada em Roma, né, provavelmente fundada por pessoas que estavam no Pentecoste, né, que foi instruída muito pelo apóstolo Paulo, não foi ele que fundou ela, mas foi instruída por ele. E há quem diga também que Pedro também chegou a instruir essa igreja, mandar carta para ela, visitar ela inclusive, né? Não mandar carta, mas passou um tempo por lá. Porém, nós vamos ver na carta de Paulo aos Romanos que Paulo dá graça a elas, Romanos 1,8, Paulo dá graça a Deus acerca de todos eles por ver a fé deles sendo anunciada em todo o mundo, né? Então, Romanos 1,8 diz que dou graça a meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, a igreja de Roma, ela começa bem, né? Ela começa, é a carta mais doutrinária que nós temos, né? De mais profundidade doutrinária, podemos dizer assim, né? Todavia, ela experimentou muitos problemas doutrinários, logo a gente consegue ver muitos problemas doutrinários, inclusive com o próprio judaizante, né? E os pagãos lá, que havia todo aquele conflito, nós vamos ver na igreja de Roma. E durante os primeiros séculos, a igreja ela começou a se afastar devido a alguns grupos heréticos, né? Tanto dentro da igreja como influência externa, como os gnósticos, né? A doutrina gnóstica entrou dentro da igreja, os nicolaítas, os judaizantes, que já é bem clássico isso, é bem evidente já na carta, né, aos Romanos, e diversos grupos pagãos, né, principalmente depois de Constantino, no ano 300 e pouco, né, casar a igreja, né, aproximadamente no ano 370, né, ele casar a igreja, ele com o Estado, né, que se torna a religião oficial do Estado, muitos pagãos que não tinham experiência genuína de convenção entraram com as suas práticas, com as suas maneiras, e aí a igreja cada vez mais foi se afastando dos fundamentos, né, dos princípios da igreja original, né? Então é isso que a gente vai falar para os irmãos hoje, né? Então esses grupos eles exerceram uma forte influência sobre a igreja, e aos poucos a igreja de Roma assimilou crenças alheias à da igreja primitiva, né? Logo ela admitiu nos seus meios, no seu seio, membresia sem experiência genuína de convenção, né? E começou a ensinar a salvação através do batismo infantil, né? E várias outras crenças foram sendo introduzidas, com até aceitar o imperador pagão, como Constantino, que se tornou chefe, né, supremo em 313, melhor falando, que eu falei 370, né, 313, ele se tornou o chefe da igreja. Tá bom? Então podemos classificar assim, mais ou menos, os desvios da igreja católica como sendo eles em dois, né? Administrativo, muita coisa de administração da igreja, e os doutrinários, né? Ela foi se afastando, e a gente vai aplicar algum desses
explicar para os irmãos quando a origem desses, quando que foi cada desvio desse, paulatinamente ela foi se desviando ao longo de um tempo. Né? Bem, irmãos, até aqui o que eu quero falar, relembrar os irmãos, né? É que a questão da convenção genuína, né? Que não é um problema só que houve da igreja católica. A igreja cristã do nosso país, por exemplo, a igreja evangélica, ela tem tido muito esse problema de pessoas nos seus seios, né, na sua membresia, mas que não tiveram a experiência genuína da convenção ainda, né, e que traz, em vez de trazer benefício para a igreja, acarreta sérios problemas com seus modismos. Né? A gente fala um pouquinho disso logo mais à frente. Ainda também, né, que nós podemos... então vamos aos fatos, né, que a gente pode ter isso como... entender a diferença, né, da igreja primitiva e comparar ela com a igreja católica nos dias de hoje. Né? Então, infelizmente, a igreja que conhecemos hoje, com o nome de Igreja Católica, Apostólica Romana, né, nada mais tem a ver com a igreja primitiva. O seu desvio da verdade foi paulatino. À medida que os anos se passavam, ficaram a marca daqueles que não tinham compromisso com a verdade, que não estavam interessados em seguir os ensinamentos do Senhor e Mestre através da sua palavra. Podemos verificar isso claramente nas informações que a história nos fornece. Perceba que o processo foi gradual e penoso. Vejamos. Do ano 33, né, depois da morte de Cristo, até o ano 196, até o ano... depois, João morre no ano 90 e pouco, né, 97, 98... até a segunda geração de cristãos, né, os primeiros pais da igreja, durante todo esse período não houve a mudança significativa, nada muito característica como antibíblica. Né? Não houve a introdução de muita heresia, além, claro, dos perigos que já rondava a igreja, inclusive de Roma, a igreja aos Gálatas, tá? Todas as cartas doutrinárias você vai ver perigos. Apocalipse você vai ver lá doutrina dos Nicolaitas, né? Então você vai ver já tinha pessoas com a doutrina de Balaão, né? Mas aí são influências que tinha ainda, isso não era tão taxado ainda, né? Não fazia parte, né, como regra doutrinária, isso não tinha entrado ainda, eram movimentos soltos, né? Que às vezes você vê isso nas igrejas hoje, por exemplo. Dá um exemplo para os irmãos. Você pega a declaração de fé da Assembleia de Deus, e quando você compara muitas práticas dentro das igrejas da Assembleia de Deus, que são totalmente, muitas delas antibíblicas, mas mesmo assim isso não está, né, dentro da regra doutrinária da igreja. Né? Isso são movimentos à partes que estão danificando a igreja, influência, mas isso não foi aceito como doutrina, certo? Como certo dentro da igreja, pelo menos ainda. Né? Cremos que isso nunca aconteça a certas práticas como essa. Tá? Mas que a gente pega a doutrina da Assembleia de Deus, você vai ver, quem tem a Bíblia Pentecostal de estudo, com a excelente Bíblia, né, você vê a beleza da doutrina pentecostal, como ela é boa nesse sentido. Né? Então, voltando, né, até o ano 196, não houve muita mudança. Né? Então, a partir do ano 197, começa um movimento herético, comandado pelo bispo de Roma, contra a divindade de Jesus, que é uma das marcas dos primeiros séculos da igreja, que é muitas heresias sobre a divindade de Jesus, se Jesus é Deus, se Jesus é homem. Né? E a gente tem muita heresia nesse período. Né? E Calixto é um dos bispos, né, que traz, dá corpo a essa doutrina também, né? A partir do ano 217. Né? E aí nós temos alguns concílios nesse período, né? Mas a gente
algumas heresias que vão levar a concílios mais na frente. Tá? E aí no ano 270, tá bom? Observe bem isso. No ano 270, o conhecido Santo Antônio da Igreja Católica introduziu a vida em mosteiro no Egito. A partir daí, a vida monástica passou a ser praticada como forma de piedade. Tá bom? Então, o Santo Antônio, que é dos padroeiros aí, né, das festas juninas, foi o que trouxe, né, essa ideia de monastério, né, de vida monástica, de vidas, de se separar, de se abster, né, de todos os prazeres da vida, se trancar dentro dos monastérios, né, depois dos conventos, né, mas dentro dos monastérios, principalmente muita influência do ascetismo, né, em que eles tinham, né, toda onde essa doutrina, né, filosófica entendia que todos os tipos de prazer ele deve ser rejeitado, porque isso é pecado, né? Então os monastérios, os homens que queriam agradar a Deus se separavam de todas as coisas de prazeres e ia para os monastérios para poder adquirir a piedade, né? Então a igreja começa a trilhar caminhos difíceis, né? Então no ano 370, tá bom? Depois de 100 anos de relativa calma, inicia-se um dos períodos mais negros da história da igreja, quando Basílio de Cesareia e Gregório de Naziano introduzem o culto aos santos. Além disso, aparece o incensário e os altares, mostrando já a forte influência dos pagãos que adentraram a igreja sem uma experiência de convenção. Olha lá, tá? Aqui nós temos já, depois que o próprio Constantino, né, imperador Constantino, juntou, né, ou casou a igreja com o Estado, e a igreja se tornou a religião do império. Todo mundo deveria agora aceitar o catolicismo, né, como a religião oficial. E aí você vai ver no ano 370, né, foi 317 que ele fez isso, né? Então no ano 370 você vai ver tanto Basílio de Cesareia como o Gregório introduzindo aí muito, né, o culto aos santos. Por quê? Porque daí para frente começou as divindades dos pagãos se aceita. Eles precisavam, né, como foi a ideia de Constantino, ele não precisava rejeitar, abrir mão das divindades, da crença deles. Ele só precisava aceitar o catolicismo, né, Jesus também como uma divindade. Tá bom? E aí você já vai ver quando que começou isso, já no ano 370. Isso passa por toda essa influência. Tá? Então, no ano 400, por exemplo, foram introduzidas duas novas práticas: a oração pelos mortos e o sinal da cruz. Bom, no ano 431 começou a surgir a Maria no cenário católico romano. A Virgem Maria proclamada oficialmente a Mãe de Deus. Bom, note bem, no ano 431, Maria proclamada a Mãe de Deus. No ano 440, surge o Bispo Leão I, o primeiro a sustentar sua autoridade sobre os demais. É considerado pelos historiadores como sendo o primeiro Papa, embora não fosse oficialmente. No ano 593 já, atravessou-se mais um grande período sem muitas mudanças significativas, quando surge neste ano o dogma do purgatório, que começa a ser ensinado com a perspectiva de lucro para a igreja. Olha lá, sabe? Às vezes a gente fala, né, tão acusado as igrejas evangélicas, né, como Universal e outras, de fazer práticas para lucrar dinheiro. A igreja católica enriqueceu os seus cofres com a doutrina do purgatório, né, principalmente os bancos na Europa. Né? No ano 600, neste ano, surgiram mais duas mudanças significativas. O Papa Gregório I instituiu o ofício da missa e o latim passa a ser usado como língua oficial nas cerimônias religiosas. Né? Então a missa foi instituída oficialmente
e as missas eram em latim como a língua oficial nas cerimônias, né? No ano 609 começa oficialmente o papado, né? Então a ideia do papado mesmo começa em 609 como poder central, mantendo sob suas rédeas toda a hierarquia católica romana. No ano 758, por influência de religiosos do Oriente, introduz-se como dogma em todos os domínios da Igreja Católica Romana a confissão de pecado aos padres, a ideia do confessório, conhecida como confissão articular. No ano 789, realiza-se o segundo concílio de Nicéia, quando decide os bispos introduzir por decreto o culto às imagens de esculturas e às relíquias religiosas, né? Então aqui isso já foi estipulado como decreto, né? Isso já entrando em vigor como fazendo parte da própria igreja, né? Então você tem lá no ano 370 Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo introduz o culto aos santos, né? Isso como uma prática, mas isso passa a ser um decreto no ano 789, no Concílio de Nicéia. No ano 819, pela primeira vez na história da Igreja Católica Romana, encontra-se o registro da observância à festa da Assunção de Maria. Isso é, admitia-se oficialmente que Maria tinha subido ao céu em forma corpórea, assim como aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas 24 e Atos 1. Nós vamos ver o registro da ascensão de Jesus quando ele foi assunto aos céus, né? Não tem registro bíblico sobre a assunção de Maria, né? Que Maria tenha sido levada aos céus como foi Jesus. Tá bom? Ano 880, decreta-se a prática de canonizar os santos, atribuindo a si o Papa esse direito. Para isso, estabelece-se que seria necessário organizar-se um processo, onde se registrariam todas as provas de curas e milagres que este beato teria realizado em vida. Após sua morte, este processo seguiria um ritual através da hierarquia existente, até chegar ao Papa que faria o julgamento final, né? Então, a ideia da canonização de santos é a partir do ano 880. No ano 998, por decreto do Papa, é estabelecido o dia de finados, quando toda a paróquia e fiéis deveria reverenciar os seus mortos, visitando-os em sua sepultura, dedicando-se a rezar e oferecer-lhe missas. Neste mesmo ano, também cria-se o dogma da quaresma, tá bom? Assunto que nós estamos aí poucos dias, né, da quaresma. Estamos já na quaresma, há poucos dias da tal Semana Santa Católica, tá bom? É um assunto interessante, tá bom? E a Bíblia é contra, né, totalmente a questão de orar pelos mortos e cultuar os mortos, né? Então, a gente não vai falar muito, porque senão a gente perde o tempo, né? O áudio vai ficar muito grande. No ano 1000, é estabelecido definitivamente o cânon da missa. No ano 1074, o Papa Gregório VII proíbe o casamento dos padres. E no ano seguinte, decreta que todos os padres já casados deveriam divorciar de suas esposas, criando um grande problema social para as ex-esposas e os filhos. Tá bom? Então, observe aí. Ano 1074, é decretado que os padres sejam... não pode casar, e os que estão casados já, que se divorciem. Então, tá? Padre antes casava. Tá? Só foi proibido pela igreja a partir do ano 1074. Antes disso, os padres casavam, tanto que foi orientado a eles separar compulsoriamente das suas esposas, abandonando elas, inclusive os filhos. Tá bom? No ano 1090, pela primeira vez, usa-se o rosário como meio de penitência, a repetição de rezas. O introdutor dessa prática foi Pedro de Eremita. No ano 1095, o Papa estabelece a indulgência plenária, quando os fiéis
através de pagamento de uma quantia estabelecida pelo clero, teria o perdão de seus pecados por um período predeterminado, tá bom? Então aqui a indulgência é muito ligada, o pagamento de indulgência é muito ligado à questão da doutrina do purgatório. O Papa, no ano 1100, o Papa decreta as missas, para serem oficializadas, deveriam ser pagas pelos fiéis. Então o pagamento das missas também, já no ano 1100. Também nesse mesmo ano inicia a prática de culto aos anjos. No ano 1115, a confissão articular é transformada em artigo de fé. No ano 1125, surge a ideia da Imaculada Conceição de Maria. Os seus idealizadores foram Gonegos de Lyon. No ano 1160, o Papa estabelece os 7 sacramentos como dogma e regra de fé. No ano 1186, neste ano surge o maior erro de toda a história da Igreja Católica Romana, chamada Santa Inquisição, que trouxe inúmeros males para o povo de Deus. Milhares foram mortos pela sua fidelidade aos princípios emanados da Palavra de Deus. O responsável por esse grande equívoco foi o Concílio de Verona, realizado na Itália. Tá bom? A Santa Inquisição, quem já estudou ela, é um massacre, né? Principalmente do povo judeu, né? Entrou muito nessa, né? Mas a Santa Inquisição trouxe muita morte, né? Muita morte mesmo. É algo terrível que a igreja fez nesse período, tá bom? Que durou aí aproximadamente quase 3 séculos. No ano 1190, (95 anos após a criação da indulgência), ela foi definitivamente regulamentada no ano 1190. Bom, 95 anos depois, ela foi regulamentada como oficial. No ano 1200, introduz definitivamente o uso do rosário por São Domingo, chefe supremo da Santa Inquisição. Bom? No ano 1215, aparece pela primeira vez o dogma da transubstanciação, e já é transformação em artigo de fé. Nesse mesmo ano, o Quarto Concílio de Latão realiza em Roma definitivamente transforma a confissão articular como doutrina. Bom, então a doutrina da transubstanciação. O que é a doutrina da transubstanciação? É que aquela hóstiazinha, né, na missa, né, aqui não era hóstia ainda, né, mas na ceia, a ideia da transubstanciação é que na ceia, os elementos da ceia, são o próprio Cristo, né, é o próprio corpo de Cristo e o próprio sangue de Cristo naquele momento são transformados. Aquele vinho, né, e aquele pão são transformados no corpo de Cristo. Cristo está ali naqueles elementos, né? Quando na verdade a Bíblia diz que eles são, o texto de 1 Coríntios 11:23, que nós fazemos em memória, né, de Cristo, né? É um ato de trazer à memória o que Cristo fez. É um símbolo, né, de trazer à memória, e não que Cristo está presente nos elementos da ceia, tá bom? No ano 1220 surge a adoração à hóstia. 6 anos depois, a prática de sua elevação durante a liturgia. Já viu lá quando o padre vai dar a hóstia, que ele levanta ela, tá? É um ato de adoração à hóstia, tá bom? Já que é entendido que ela seja aí, Cristo esteja naquela hóstia realmente, né? No ano 1229 realiza o Concílio de Tolosa e proíbe aos leigos de lerem a Bíblia. Bom, ano 1229 a igreja proíbe os leigos, né? Os leigos é as pessoas de pouco conhecimento, né? As pessoas que não era que não fosse os padres, os bispos, né, não poderia ler a Bíblia. Pela primeira vez, nesse caso aí, só a igreja teria acesso à Bíblia, né? Pela primeira vez, no ano 1264, realiza-se a festa do Sagrado Coração de Jesus.
E tem crente que fica postando o Sagrado Coração de Jesus nas redes sociais, né? Que é um artigo da Igreja Católica, nada a ver com o Cristo da Bíblia. No ano 1303, a Igreja Católica Apostólica Romana proclama-se a única verdadeira igreja, e que somente nela o homem poderia encontrar salvação, tá bom? Então, vou fazer uma apologética aqui rapidinho. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nenhuma igreja, nenhuma instituição pode assumir esse lugar. Só Cristo. Tá? Cristo é aquele que é o autor da salvação. Só nele encontramos a salvação. Tá? Igreja nenhuma pode proclamar isso para ela. Tá? Que aí é a primeira coisa para ter como seita. No ano 1311 é ordenada pela primeira vez a realização da procissão do Santíssimo Sacramento. No ano 1317, o Papa João XXII ordena aos fiéis que seja feita a oração da Ave Maria. No ano 1414, define-se que a hóstia deveria ser o único elemento a ser usado na missa, em detrimento do pão usado pelo Senhor Jesus na última ceia, bem como pelos discípulos na igreja primitiva. A partir daí, o cálice ficou restrito somente aos sacerdotes. Né? Os católicos não bebem o cálice, só o padre. No ano 1439, por decreto, o Papa transforma os 7 sacramentos e o dogma do purgatório em artigo de fé. Bom, então, bom lembrar essas datas, tá bom? Entender isso, certo? Que uma coisa é quando algo é estabelecido, né? É ensinado, e outra coisa é quando isso se torna decreto, quando isso se torna artigo de fé, quando isso se torna a regra, né? Artigo de fé, regra de fé para a igreja, né? No ano 1546, o Papa mais uma vez afasta a igreja da palavra de Deus, conferindo à tradição a mesma autoridade da Bíblia Sagrada. Tá bom? 1546. Tá? E por que aqui a tradição ganha, né, a mesma autoridade da Bíblia Sagrada? Porque nesse período, tá bom? Assim também, certo? Nesse período, a reforma protestante é em 1517. Tá bom? Então, em 1546, a igreja, não tendo como se justificar diante do que foi exposto por Martinho Lutero, ela põe os livros, né? Ela põe a tradição, inclusive, né, da igreja, tendo a mesma autoridade que a Bíblia tem. E a isso, através da tradição, ela mantém aquilo que na reforma tinha sido claramente mostrado que estava totalmente errado fora das escrituras. Tá? Então, no ano 1546, no caso acontece isso, em 1547 o Concílio de Trento transforma em lei os 7 sacramentos, e no ano 1562 a missa é declarada propiciatória, ou seja, tira pecado, propicia, né, os pecados, como poder para perdoar pecados, e confirma-se o culto aos santos, tá bom? 1 João diz que Cristo, né, o seu sangue é a propiciação pelos nossos pecados, tá bom? E não a realização de missas, né, para tirar pecado, tá bom? Então, vamos ver a primeira carta de João 1. Primeira carta de João 1, vou ler do partido 9. Se confessarmos os nossos, se dissermos que não temos pecados, 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 2:1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, o pagamento,
pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo, tá bom? 1 João 1, li do verso 8, João 1:8 ao 2:2. E aí nós temos, no ano 1573, a Bíblia sofre outro ataque da chamada Igreja Católica. Acrescenta-se o livro deuterocanônico, ou são mais conhecidos como livros apócrifos, tá bom? Então, muita gente pergunta, por que a Bíblia católica tem livro a mais do que a Bíblia evangélica? Tá aí quando ele foi instituído, no ano 1573, os livros apócrifos foram acrescentados à Bíblia, mais uma vez, como resposta à Reforma Protestante, tá? Já que em 1546 ela já tinha aceitado colocado a tradição como mesma autoridade de palavra de Deus, os livros que são históricos, né? Apócrifo quer dizer não inspirados. Esses livros que eram considerados pela própria igreja como os livros não inspirados por Deus, aqui eles foram acrescentados e tidos como fazendo parte do cânon da Igreja Católica, da regra de fé. Tá bom? No ano 1573, porque, repito, Reforma Protestante, 1517, que influenciou a igreja, que levou a igreja a rever a sua declaração de fé, mas ela não se voltou para as escrituras, né? Que era a ideia da reforma. Ela acrescentou a tradição e acrescentou mais livros para poder justificar os seus desvios doutrinários. No ano 1854, finalmente define-se o dogma da Imaculada Conceição de Maria pelo Papa Pio IX, na sua bula A Infabilidade de Deus, em 8 de dezembro. No ano 1864, através de um concílio realizado no Vaticano, faz-se a declaração da autoridade do Papa sobre toda a Igreja, e 6 anos depois, em 1870, de que ele é infalível. O Papa não falha, não erra, né? É substituto de Cristo. Ano 1950, a Igreja transforma em artigo de fé a Assunção de Maria, tá bom? Então vemos lá que nós vemos, né? Vimos aí a Assunção de Maria, né? Se eu não me engano, que eu li para os irmãos agora há pouco, tá bom? Não, a Imaculada Conceição de Maria, né? Que nós vimos, surge a ideia da Imaculada, que é no ano 1225. E aqui nós temos no ano 1854, que a Imaculada Conceição de Maria, né, é colocada como um dogma realmente pela Igreja, tá bom? Então, no 1864, através do concílio realizado no Vaticano, faz-se a proclamação da autoridade do Papa. No ano 1950, a Igreja transforma em artigo de fé a Assunção de Maria. Não parou por aí, tá bom? Basta que você leia algumas enciclopédias, principalmente do Vaticano, né, para ver que os processos do afastamento da Igreja Católica continuam. Por isso, ex-padres de saudosa memória, Dr. Aníbal Pereira Reis, repetia frequentemente que a Igreja Romana continuava sempre a mesma. Tá bom? Bem, é possível, irmãos, que haja diferença com que se apresenta nas diferenças de épocas, cidade, país. Todavia, isso não passa de um processo de metamorfose, quando se adapta à circunstância. Em alguns locais, ela persegue os seus opositores usando de todos os meios inescrupulosos. Em outros, mascara-se com o ecumenismo, aparentemente aproximando-se do que chama de irmãos separados. Mas o que pretende de fato é anular a ação evangelizadora da verdadeira Igreja do Senhor Jesus Cristo, tentando passar a ideia aos seus fiéis de que agora
é tudo igual, tá bom? Então, ela é meio camaleão, né? Em um certo lugar ela perseguia na Santa Inquisição e agora faz muito aquela ideia de irmãos separados, né? Você vê, por exemplo, padre cantando com cantor evangélico e somos irmãos, somos da mesma fé, né? Isso é chamado de ecumenismo, né? Que em outra oportunidade nós tratamos um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Então, esse tá bom? Uma introdução geral para você entender que ao longo de certo tempo a igreja ela foi se desviando cada vez mais, né? Isso foi sendo introduzido aos poucos, sorrateiramente, né? E quando nós chegamos na Reforma Protestante, que é exposto todo o desvio dessa igreja, em vez dela se voltar em arrependimento e se consertar, ela acrescenta a tradição, ela acrescenta livro apócrifo para justificar os seus desvios que ela cometeu da igreja apostólica, né? De Atos dos Apóstolos. Tá bom? Então é isso que a gente precisa, iremos analisar durante esse período, tá bom? Então a gente vai ver ainda a próxima gravação, a gente vai fazer sobre a questão das escrituras, o desvio dela das escrituras, como que ela desviou isso, tá bom? Então é isso que a gente dá para os irmãos de resumo geral, um pouco cansativo, tá bom? Essas datas, né? Mas para que os irmãos tenham essas datas, entender de quando que cada coisa dessa surge, né? Para que lá na frente a gente trabalhe alguma coisa específica e os irmãos não sabem de onde que veio, de onde que surgiu, né? Quando que surgiu isso, se isso é desde o começo, né? Tudo tem a origem, tudo tem aí um tempo, tá bom? Então, para não ficar só no conteúdo só de formação para os irmãos, né? Vamos fazer algo na prática sobre um dos assuntos que nós falamos, que foi a vida do monastério, né? Fazer uma aplicaçãozinha rápida para os irmãos na vida do monastério, né? Que foi introduzida aí pelo chamado Santo Antônio, né? No Egito, no ano 270, influenciado muito pelo ascetismo, né? Essa doutrina que entende que tudo que é matéria, né? O gnosticismo que entendia que tudo que é matéria é mal, o corpo é mal inclusive, e o asceticismo ensinava que qualquer tipo de prazer ele se torna pecado, né? Que a abstinência de todos os tipos de prazeres precisava ser tirado isso, tá? Isso ia de abstinência de certas coisas até, né, a se cortarem, a fazer corte no próprio corpo como castigo ou penitência, né, aos desejos, a maneira de se santificar, tá bom? Então nós vamos observar, tá bom, que essa prática, a própria carta aos Romanos, né, vai nos ensinar que a santificação, o caminho da santificação não é, né, a separação, não é a abstinência dos prazeres, né? Todos os prazeres não são malignos, né? Romanos 8, Romanos 8:3 diz: porque o que é impossível à lei, visto com que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habitar em vós,
aqueles que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira, irmãos, que não somos devedores na carne para viver segundo a carne. Mas se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Bom, então Paulo responde aí claramente, né, o caminho da santificação, que é primeiro. Não tem outro caminho. A questão quando se falamos de santificação, de agradar a Deus, o texto está dizendo, o que está na carne, ou seja, o que não tem Cristo, o que não tem o Espírito de Deus, não pode agradar a Deus. Ele fala, verso 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não pode ser sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Mas aí ele fala, mas se vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito, se é que vocês, né, são de Cristo, que vocês realmente tiveram a convenção. Se não tiveram, vocês não é dele, vocês estão na carne, nada que vocês fizer vai poder agradar a Deus, nem inclusive o monastério. Então o próprio Jesus falou da santificação, o caminho da santificação, que é a palavra, irmão, certo? João 17:17. Bom, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, vamos ler mais outro? João 15:3. João 15:3. Vós estáis limpo, lavado, santificado, pela palavra que eu vos tenho falado ou pregado, tá bom? Então, são os textos que nos mostram o caminho da santificação. Por que eu quero fazer essa aplicação aos irmãos nessa introdução, tá bom? Porque é uma prática da igreja cristã, que está ainda com os dois pés no catolicismo. Então, olha lá, a abstinência, jejuns prolongados demais, como uma maneira de santificar, isso é prática de monastério. Separar totalmente da vida não é o caminho para a santificação. O caminho para a santificação é se chegar a Deus, é voltar para a palavra de Deus, se chegar a Ele cada vez mais. E aí, como diz o texto de Romanos que a gente leu, é pela palavra que você vai sendo santificado, é pela palavra que você vai sendo lavado, que nós lemos. Mas no texto de Romanos 8 que a gente leu, ele diz que aquele Espírito que está em nós, se ele habita em nós, então ele vai dizer, por esse Espírito, pelo Espírito, vocês vão mortificar as obras da carne ou os desejos da carne, tá bom? Então, é o Espírito Santo, Espírito de santificação, que nos santifica. Logo, precisa primeiro ter ele. Então, precisa primeiro a experiência da convenção, como eu falei no início do áudio, que eu expliquei sobre Constantino, quando casou a igreja, que aceitou todo tipo de pessoa sem experiência de convenção verdadeira, e com seus costumes, com as suas práticas, com as suas ideias religiosas, todas introduziram dentro da igreja, e aí tornou a igreja no que se tornou. Então a gente tem hoje, infelizmente, no nosso país a mesma coisa. 80% das igrejas hoje, os membros que estão dentro não têm experiência, não tem evidência de experiência de salvação, realmente. Estão lá porque querem melhorar de vida, porque querem ganhar, uns querem enricar, outros querem um casamento, outros querem encontrar felicidade, outros querem encontrar paz, mas ninguém está lá por convicção de pecado e que se não for Cristo ele vai para o inferno. A sua grande maioria não tiveram realmente um encontro realmente com Cristo. Então tem as suas ideias da onde eles vieram. Então cria, a igreja criou muito essas ideias paganizadas, que hoje a gente tem toda essa dificuldade que a igreja teve, a igreja católica teve, e que acabou se corrompendo totalmente. Então nossas igrejas têm esse tipo de coisa. Então você tem
hoje muitos ensinando a abstinência de certas coisas como maneira de santificação, certo? É jejum de Daniel, é jejum não sei mais de quê, sendo que a santificação, quem nos santifica é Deus através da sua palavra. Se afastar do mundo, se afastar, podemos dizer assim, certo? Da vida do mundo, isso não lhe santifica. O que santifica é perto de Deus, é próximo dele, que nos se santifica, tá bom? Bem, não quero com essa palavra que você entenda que a gente, se ler a palavra e se tiver com tudo isso, a gente pode viver de qualquer maneira, tá bom? Não é isso que eu estou querendo dizer para os irmãos, tá bom? O que eu estou querendo dizer é que as práticas nossas como obras, certo? O que nós fazemos não tem a capacidade de nos santificar. Quem nos santifica é o sangue de Cristo, é Deus. Através da nossa aproximação com Ele, nós vamos tendo consciência dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Enquanto mais próximo de Deus, mais convicção de pecador eu tenho. E aí vai me gerar arrependimento, vai me gerar desejo de mudança, e isso vai sendo cada vez mais aperfeiçoado. O texto de Pedro: chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tá bom? Então, é isso. Tá bom? Acho que o áudio já ficou muito grande, mas que Deus possa dar graça aos irmãos. E estamos aí logo mais dando continuidade. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus possa vos dar força e ânimo, tá bom? Para ouvir, para ler a sua palavra e se fortalecer cada vez mais na fé.